Amigos e amigas, AIS, Bielorrússia, um país que sobre o domínio comunista foi reduzido, martirizado, levado quase à destruição da fé no seu povo cristão, um testemunho de vida. Vamos ver Ana, que se transformou numa religiosa, que viveu escondida, evangelizando e levando Jesus, mesmo sob a pressão de um sistema comunista que perseguia os cristãos, os condenavam e os levavam à morte. Que esse testemunho de vida fale da fé, fale dos mártires, fale da grandeza de nossos missionários e nos questione em nossa fé. Vamos juntos refletir e vamos ver a beleza de um Deus que continua vivo, mesmo que um povo sofra a tortura de um sistema. Eu nasci com o chamado para uma vida conventual, mas por causa da minha doença, ninguém pensou que eu fosse capaz de ir para um convento. No hospital onde fiquei internada tinha uma capela, e eu disse: Deus, eu gostaria de poder ficar aqui para sempre, te servindo com este sofrimento, com a minha doença. Anna Jadrowska nasceu em 1944 na aldeia bielorrussa de Stanievich, na região de Grodno. Os seus pais, agricultores pobres, tiveram 8 filhos. A vida deles não foi fácil, mas conseguiram criar seus filhos. A pequena Anna não podia brincar com as crianças da sua idade e, por causa da sua grave doença, ela teve que abandonar a escola. Mas Anna guardou um segredo no seu coração. Uma coisa aparentemente impossível durante um período particularmente difícil da perseguição soviética, quando o ateísmo foi implementado com brutalidade. Em segredo, ela começou um percurso para realizar o seu sonho. Em 1966, ela entrou escondida para um convento em Grodno, as Irmãs da Sagrada Família de Nazaré. Quase ninguém sabia o seu segredo. Ela era uma freira católica. As pessoas continuam a se lembrar desse nome, Tia Ania ou Ania. E eu digo, já não sou a Ania, sou a irmã Estela. Então eles dizem, como está a Ania? Ela está viva? E eu respondo, não, a Ania morreu, mas a irmã Estela vive. E então eles rezam, que a sua alma descanse em paz. Eles não notam que somos uma e a mesma pessoa. A vida dos católicos nunca foi fácil na Bielorrússia. Sempre esteve associada com o medo, com a insegurança e ameaças reais. A Igreja Católica foi repetidamente submetida a uma repressão brutal. A repressão começou em 1795 com a Terceira Partilha da Polônia. Continuou em 1921, quando a Bielorrússia do Leste passou a fazer parte das repúblicas soviéticas. E finalmente culminou em 1939, com a terceira onda de repressão, quando o governo comunista implementou o ateísmo através da força, fechando 3/4 das paróquias que a Igreja Católica possuía antes da guerra. As igrejas foram destruídas, transformadas em armazéns ou instalações esportivas. A educação religiosa foi banida. Os jovens e as crianças só podiam frequentar a igreja na companhia dos seus pais. Muitos padres e freiras foram banidos ou deportados para a Sibéria. Por outro lado, os que puderam permanecer foram rigorosamente controlados e perseguidos. Stella Jodrowska, juntamente com as outras irmãs de Nazaré, viveu numa das poucas igrejas bielorrussas que permaneceram abertas durante a era soviética.
A irmã Estela, ou Ânia, foi um símbolo do convento e da igreja bernardina. As pessoas recorriam a ela porque o nosso bispo ficava no confessionário por horas e horas. As pessoas que queriam receber o sacramento eram tantas que ele não conseguia cuidar de tudo. Foi então que o decano me fez um pedido. Irmã, por favor, prepare estas pessoas para receberem o sacramento do matrimônio. Então eu passei a tomar conta dos adultos. Faziam uma grande campanha para impedir que as pessoas se casassem ou batizassem seus filhos. Se os pais batizassem seus filhos, eles eram ridicularizados em público. Os nomes deles eram colocados num quadro de avisos para quem quisesse ver. Era por isso que ajudávamos eles em segredo. A fost locul sfințirii mele, că și diavolul face lucrarea lui Dumnezeu. A fost locul în care s-au convertit atâția oameni. A fost locul în care atâția oameni și-au ispășit păcatele. Deci diavolul, dacă a vrut să ne chinuie, de fapt ne-a slujit. A slujit planul de sfințire a lui Dumnezeu. A fost Satan acolo, dar stătea la margine, mușcându-și unghiile, văzând că nu produce decât dragoste de iubire de Iisus. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda a Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. As políticas soviéticas em relação à religião se baseavam na ideologia marxista-leninista, que tornou o ateísmo na doutrina oficial da União Soviética. O Estado se empenhou na destruição da religião. Para os que eram descobertos ensinando a fé, a punição era severa. Prisão, espancamento e deportação para os terríveis gulags para reeducação estavam na ordem do dia. Eu tomei conta das crianças durante as férias e fui catequista delas. As catequeses foram mantidas e realizadas em condições bem difíceis. Mas eu sabia que tinha que mostrar o caminho de Deus a quem me pedisse. Ao longo de 3 meses, eu fui catequista de 150 a 200 crianças.
A irmã Ania ensinou para meu filho e minha filha em segredo. As aulas aconteciam ou no coro da igreja, por trás dos órgãos, ou na sacristia. Graças à dedicação da irmã, as crianças estavam preparadas para receber a primeira comunhão. Uma vez fui convocada pelo tribunal, onde fui acusada de ensinar religião. Eu disse a eles: não sou nem professora nem catequista. Então eles disseram: a acusação foi feita pelos que foram catequizados por você. E eu respondi: então me deixem ver as testemunhas. Eles não conseguiram nenhuma testemunha. Nessa época terrível, a tia Ania foi nomeada em segredo prioresa de Nazaré, em Grodno. Ela também conseguiu encontrar tempo para realizar o desejo que Deus tinha colocado no seu coração, no momento do despertar da sua vocação: levar Cristo a quem sofre. Uma vez, cheguei no fim da tarde. A irmã veio correndo falar comigo, já sem fôlego, e disse: Padre, o senhor precisa ir ao hospital e rápido. Um homem à beira da morte precisa de um padre. Eles vão lhe deixar entrar, mas o senhor não pode ir com as vestes de padre. Com o Santíssimo Sacramento dentro do meu casaco, eu fui com ela até um homem que estava morrendo para confessar, receber a unção dos enfermos e a Sagrada Comunhão. Eu perguntei a ela se isto acontecia frequentemente. Ela disse: eu sempre faço visitas aos enfermos do hospital. De alguma maneira, Deus me mostra o caminho até os necessitados. A perseguição da Igreja Católica Bielorrussa durou até o fim dos anos 80 e até a chegada da perestroika. Com o degelo político, chegou a liberdade religiosa, e as paróquias imediatamente começaram a tentar voltar aos lugares de celebração antigos. Os comunistas estavam preocupados em ficar com essa igreja, mas as pessoas começaram a se juntar a mim nas minhas visitas ao oficial do Ministério Religioso para pedir permissão para voltarmos para a nossa igreja. Ele nos expulsou por uma porta, mas nós encontramos o nosso caminho por outra. Para recuperar a igreja, foram precisos 3 anos de visitas incessantes. Então o oficial disse que era mais fácil crescer cabelo na palma da sua mão do que nós recuperarmos a nossa igreja. Mas as pessoas eram tão atuantes e me ajudaram. Muitas delas se reuniram para rezar o terço em frente a diversos oficiais. Como resultado disso, recuperamos a igreja em 1 semana. A irmã Stella continua atuando na Bielorrússia. No tempo do comunismo, a sua missão junto dos que sofrem foi feita às escondidas. Hoje em dia, ela pode se dedicar à sua causa abertamente. Bom dia. É católico? Sim. E os seus filhos receberam todos os sacramentos? Não me arrependo de nada. E se tivesse que voltar a fazer, eu faria de novo. Não me arrependo de nada do que fiz pelas pessoas, pela igreja, por Nazaré. Esta é a minha maior alegria. Deus encontrou uma finalidade para mim, uma insignificante criatura.
Não teria conseguido fazer nada sem a ajuda de Deus, absolutamente nada. Ter continuado viva, saudável e sã durante tudo o que passei, apesar de toda a ansiedade e medo, é algo que devo unicamente a Deus e a Nossa Senhora. Isso é tudo. A fost locul sfințirii mele, căci și diavolul face lucrarea lui Dumnezeu. A fost locul în care s-au convertit atâția oameni. A fost locul în care atâția oameni și-au ispășit păcatele. Deci diavolul, dacă a vrut să ne chinuie, de fapt ne-a slujit. A slujit planul de sfințire a lui Dumnezeu. A fost Satana acolo, dar stătea la margine, mușcându-și unghiile, văzând că nu produce decât dragoste de iubit de Iisus. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Diante do testemunho de pessoas tão grandes no seu amor, eu me curvo, reflito sobre como eu vivo a fé, como levo Jesus, como enfrento as dificuldades para fazer com que Jesus seja amado no mundo. Nesta menina, Ana, de uma família pobre de agricultores, com deficiência física, que nem pôde estudar, mas que no hospital sentiu o apelo de Deus, que deveria levar Jesus, que aos poucos se transformou uma religiosa e que com a sua vida religiosa viveu escondida nos porões da igreja, evangelizando, levando a fé, enfrentando as dificuldades, mesmo com o risco de ser presa, ser morta, e para o campo de concentração, continuou a anunciar Jesus. E esta
Estela, hoje religiosa, continua viva, dá o seu depoimento que nada mudaria em sua vida. A alegria de evangelizar, escondida, mesmo sob todas as ameaças, questiona a nossa vida cristã, que não somos capazes de dar um testemunho de Jesus, que temos medo de que alguém nos rejeite, que temos medo de falar aos filhos, falar ao mundo, falar à sociedade a nossa fé. Somos cristãos que por vezes somos medíocres e silenciosos, não sabemos testemunhar abertamente a fé no mundo, também no Brasil, que tem vergonha às vezes de falar que é cristão. Que fé possuímos? Como falamos de Jesus no mundo de hoje, também dentro de casa, em nossa sociedade, que cristãos somos? Ligue-nos para 0800 77 099 27. Diante desse testemunho de vida que me faz refletir em minha vida de padre, o que eu dou de mim, como eu enfrento as dificuldades, que coragem eu tenho de falar de Jesus. Diante desse testemunho e diante deste povo que agora se ergue para Jesus após tanto sofrimento, eles estão pedindo que eu e você lhe demos o testemunho da ajuda, o testemunho do evangelho, o testemunho da caridade, o testemunho da ajuda. Isto é ajuda à igreja que sofre. Se você me pergunta o que é isso aqui, ajuda a igreja que sofre. Mostramos a vocês a grandeza da presença dos missionários, dos religiosos e religiosas que arriscaram sua vida e arriscam para levar a Jesus, para que eu e você, na solidariedade da ajuda humana, na solidariedade da prece, na solidariedade da ajuda econômica, pois a Bielorrússia, como os países que viveram sob o comunista, precisam de nossa ajuda. Suas igrejas são destruídas, os livros de catequese e de evangelização não existem, depende de mim e de você. Você não quer enxugar as lágrimas do Cristo que chora na vida desses nossos irmãos? É isso que Cristo pede. Me volto para você e peço que ao ver esse testemunho, eu e você nos questionemos. Eu e você nos perguntemos como eu falo de Jesus, como eu enfrento as dificuldades, como eu sou capaz de aceitar o risco mesmo de ser perseguido para levar a Jesus. E se nós ainda estamos num país que a liberdade religiosa existe, pelo menos vamos enxugar a lágrima de Cristo que chora naqueles que ressuscitam das ruínas, que esperam a fé e que esperam que seus irmãos do mundo lhe ajudem a restituir às igrejas o amor, a vida e mostre que Deus está vivo. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, que através de Jesus nos dá o testemunho dessas vidas, pela ação do seu Espírito e pela proteção de Maria, nos apaixone pela igreja, nos faça missionários e nos abençoe com a sua graça eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mostramos esses testemunhos para que nós reflitamos em nossa fé, em nossa vida missionária. É Cristo que nos fortalece e é Cristo que nos pede ajuda naqueles que mais sofrem e se erguem da dor dos seus sofrimentos. Vamos colaborar? É isto que Deus nos pede.